Olá galerinha, tudo bem? Olha só, na videoaula de hoje a gente vai continuar o assunto da semana anterior, hein? Equação de primeiro grau. A gente vai ver os termos semelhantes e resolução de problemas. Vamos lá? Para começo de conversa a gente vai falar de expressões algébricas. Vocês se lembram expressões algébricas? São expressões que têm números, letras e operações. Então, as equações, elas têm expressões algébricas, certo? Olha aqui exemplos, letra A, B, C e D. Acompanhe comigo. Na letra A, a gente tem uma expressão, 2x, ou a gente lê 2 vezes x. Lembra, tá? Não esqueçam disso, importante, que entre um número e uma letra, sempre tem a operação de multiplicação, ok? Mesmo que não tenha ali o símbolo de multiplicação, a gente sabe que existe multiplicação. Olha o exemplo B. Nós temos A mais B. É uma expressão algébrica com dois termos, o A e o B, e uma operação de adição, certo? Olha o próximo exemplo, a letra C. Nós temos xy elevado a 3, ou x vezes y elevado a 3. E por fim, no exemplo D, a gente tem uma fração, 2z sobre 5, que a gente pode dizer 2 quintos de z, ou 2 vezes z dividido por 5. Não se esqueçam, tá bom? Fração é divisão, operação de divisão, certo? E essas expressões, galerinha, elas têm, né, coeficiente e parte literal. O que seria coeficiente e parte literal? O coeficiente é o número, tá vendo aqui nesse 10x, nesse exemplo que eu coloquei? 10 é o coeficiente, é o valor numérico dessa expressão. E x é a parte literal, é a letrinha. Então, coeficiente é o número, parte literal, a letrinha desse exemplo aí. Olha aqui outro exemplo. Aqui nesse primeiro, ó, nós temos x. X é a nossa expressão algébrica, é um termo da nossa expressão algébrica. Qual é o coeficiente? Qual é o número que acompanha esse x? Bom, não estou vendo nenhum número, professora. Toda vez que tiver uma letra sem número nenhum, mas existe a letra, então é 1, certo? Existe um x aqui, certo? Então, nós dizemos que o coeficiente que acompanha esse x é o número 1. E a parte literal, claro, é o próprio x. Tranquilo? Olha o exemplo de baixo, menos 2xy. Menos 2 é o nosso coeficiente, é a parte numérica, e xy é a parte literal, tá certo? No próximo exemplo, 7ab ao quadrado. 7 é a parte numérica, e atenção, a parte literal é a b ao quadrado. Esse ao quadrado pertence ao b, então ele não é parte numérica, ele é parte literal aqui, junto com a letrinha AB. Certo? Olha aqui o de baixo, 3c sobre 5, ou 3 quintos de c. 3 quintos é o nosso coeficiente, tá certo? E a letrinha, a parte literal, letra C. Tranquilo? Tranquilo, né? Tenho certeza. E galerinha, a gente sabe que quando a gente faz equações, resolve equações, a gente tem que fazer continhas, operações com termos semelhantes, que são aqueles termos que têm parte literal igual, é a mesma parte literal. Por exemplo, quando eu peço para vocês lá, olha, quanto que é x mais x? Olha aqui, esse exemplo. X mais x. Por que eu posso somar x com x? Porque eles são letras iguais, tá certo? É a parte literal igual. Então, olha esse primeiro exemplo, x e 2x. São termos semelhantes, então eu posso ou somar ou subtrair esses dois termos. No próximo exemplo, olha, menos 2xy e xy dividido por 3. São termos semelhantes. Aí você vai falar assim, professora, mas um número é negativo, o outro é fração. Independente se é negativo, se é positivo, se é fração, se é multiplicação, o que importa para um termo ser semelhante ao outro é que a parte literal, ou seja, as letrinhas, sejam iguaizinhas, tá bom? Olha lá, xy nos dois termos. E por último, aqui embaixo, ó, 7ab ao quadrado e menos 0,1ab ao quadrado são semelhantes. Por quê? Tem a nos dois termos, tem b nos dois termos e os dois b's estão sendo elevados a 2, tá bom? Então, aqui são alguns exemplos de termos semelhantes, ok?
E a gente só pode somar ou subtrair os termos que são semelhantes. Coloquei aqui bem básico para a gente lembrar. Olha, eu tenho 3 batatas mais 2 batatas, eu tenho no total 5 batatas. É possível fazer esta conta, certo? Em linguagem matemática ficaria 3b mais 2b igual a 5b, tá certo? Fiz a continha com o número e a letrinha B acompanhou. Olha aqui no próximo exemplo, eu tenho 7m menos 3m. Quanto é que vai dar? Eu tinha 7, perdi 3, fiquei com 4m. Tranquilo? Olha só o exemplo C. Aqui no exemplo C eu tenho termos que tem x, o 10x, e o menos 8x. Mas eu tenho alguns termos que não têm letras. Olha aqui, o mais 5 e o menos 2. Então, eu só posso somar ou subtrair termos semelhantes, tá certo? Então, neste caso aqui embaixo, ó, 10x eu só posso somar com 8x. E no caso, 10 é positivo, 8 é negativo, tenho 10, devo 8, fico com 2x, certo? E depois eu só posso somar esse mais 5 com o menos 2, porque os dois termos não têm letras. Então, tenho 5, devo 2, fico com 3. Pronto, eu simplifiquei, eu somei todos os termos semelhantes possíveis aqui. E divisão, galerinha, multiplicação. A gente só pode dividir e multiplicar letra por letra e número por número. Como assim, professora? Olha aqui, na letra D, nesse exemplo D aqui. Eu tenho 2A vezes 8A. Eu vou fazer 2 vezes 8, colocar o resultado, 16. E A vezes A e colocar o resultado. E quanto é que dá A vezes A? A ao quadrado. Lembra disso? Quando a gente tem bases iguais, olha lá, eu tenho A vezes A, são duas bases iguais, eu somo os expoentes. Quando não tem expoente nenhum, é expoente 1. Então, vai ficar A ao quadrado, tá bom? Então, letra vezes letra, número vezes número. A mesma coisa vale para divisão. Vamos para o exemplo E. Olha aqui o exemplo E. Eu tenho 3 vezes que número? Que número que acompanha a letrinha quando ela não tem número nenhum? É o número 1, exatamente. Então, é 3 vezes 1, 3. Y ao quadrado vezes y à terça potência. Vai dar y elevado a 5, exatamente. Soma os expoentes. Letra F, olha lá, eu tenho x dividido por x. Quanto é que dá x dividido por x? 1, exatamente 1. Lembra, qualquer número, ele dividido por ele mesmo, vai dar 1, desde que seja diferente de 0, claro. E na letra G, nosso último exemplo aqui, olha só, eu tenho 10x sobre 5, ou 10 quintos de x. Eu tenho 10 que dá para dividir por 5, né? 10 dividido por 5, 2. Lembrem, fração é divisão. E x eu não tenho outro x para dividir, então ele só acompanha o resultado. Tá vendo? 10x dividido por 5 dá 2x. Isso mesmo. Olha só, agora eu vou colocar aqui para vocês um exemplo, um ou dois exemplos, de como a gente pode traduzir os problemas para a linguagem matemática, tá certo? Imaginem aí, pessoal, que a linguagem matemática é uma linguagem universal também. Então, independente de qual país que você mora, se você aprende matemática, você consegue montar equações, resolver problemas matemáticos usando estratégias parecidas, tá bom? Olha só nesse primeiro exemplo aqui, exemplo 1, acompanha comigo a leitura. 4/3 de um número é igual à metade deste mesmo número somada a 5. Então, vamos por partes, olha só. Eu já peguei aqui em cima e verifiquei que 4/3 eu sei escrever em linguagem matemática. Olha aqui, 4/3, já escrevi, certo? De um número, tá. Acrescentei aqui, de um número. Ainda não sei qual é esse número, então, de um número. É igual, poxa, é igual, conheço esse sinal também, já acrescentei aqui. A metade do mesmo número. Poxa, metade de alguma coisa é dividir ao meio, dividir por 2. Então, eu posso pegar um número e dividir por 2. Toda vez que falar em divisão na equação, a gente pode usar fração, certo? E aí, depois de pegar a metade desse número, ela foi somada a 5. Ora, somada é sinalzinho de mais.
Mas percebam, esta formulinha aqui, ó, não tá bem parecendo uma equação, né? Tá escrito, tá meio misturado. Então o que que eu vou fazer? Em vez de eu colocar de número, do número, eu posso substituir por x. Já que é um número desconhecido, eu posso colocar uma incógnita no lugar dele. Olha lá, no lugar do número eu coloquei a letrinha x. Feito isso, olha que bonitinho, conseguimos montar a equação deste problema, certo? Agora, se eu quero descobrir que número é este, basta eu resolver esta equação. Vamos lá? Acompanhem comigo aqui. Então, eu coloquei a equação aqui e vou resolver. Percebam que nós temos frações nos dois lados desta igualdade. Então, para resolver, eu preciso fazer o MMC. Lembra-se? Mínimo, múltiplo comum. É um número, galerinha, que dá para dividir pelos denominadores aqui. Quais são os denominadores aqui? Eu tenho 3, o 2 e embaixo do 5 eu tenho o 1, né? Quando a gente não tem denominador nenhum, é o próprio 1. Então, entre 3, 2 e 1, qual é o número que dá para dividir por 3, por 2 e por 1 ao mesmo tempo? Cola lá na tabuada do 1, do 2 e do 3. Qual é o resultado que tem nessas três tabuadas aí? É o 6, tá, galera? É o 6, ó. A gente vai usar 6 desse lado da fração e 6 desse lado também, tá certo? Olha só, como é que eu descubro agora o valor de cima? É fração equivalente, pessoal. Não se esqueçam disso. Quando a gente acha MMC, a gente está multiplicando o número de baixo por um valor que deu 6. Então, o que eu devo fazer? Eu posso fazer de duas maneiras. 6 dividido por 3, que dá 2, vezes 4, que dá 8x, certo? O que eu acabei de fazer? Olhem bem aqui, prestem bem atenção. Eu multipliquei essa fração inteirinha por 2. Se eu faço 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Então, toda vez que a gente fala assim, divide pelo número de baixo, multiplica pelo de cima, eu estou achando uma fração equivalente. Então, eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado da fração. 6 dividido por 2 vai dar 3 vezes o x, 3x, certo? 6 dividido por 1, 6 vezes 5 vai dar 30. Pronto, achei. Depois que eu fiz isso, olha que legal, fica super fácil. Eu já fiz o MMC da equação inteirinha. Eu posso cancelar esses denominadores. Sobra só, ó, 8x igual a 3x mais 30. Agora ficou fácil, né? Basta eu organizar esse pessoal aqui. Eu vou deixar o 8x aqui desse lado esquerdo. Vou passar esse 3x positivo lá para a esquerda. Negativo, lembra-se? Operação contrária. E o 30 me interessa aqui à direita, ele vai permanecer à direita. Agora é resolver. Tenho 8x, devo 3x, eu fico com 5x igual a 30, certo? Acompanhe aqui do lado, ó. Vou continuar aqui do ladinho. 5x igual a 30. Lembra que o x está assim, ó, multiplicando o número 5? Então, o 5 pode passar para o outro lado da equação, dividindo. Então, 30 dividido por 5. Pronto, eu tenho x igual a 6. Muito bem, era esta a resposta do problema. X é igual a 6. Muito bem, vamos lá. Exemplo 2. Agora um exemplo mais prático, né? Que pode acontecer de verdade aí. Acompanhe comigo a leitura, ó. Na balança a seguir, os pratos estão em equilíbrio. Informação importante. Descubra qual é a massa de cada caixinha X. Então tá. Se eu tenho uma balança que os pratos estão em equilíbrio, significa que o conteúdo do prato esquerdo é exatamente igual, tem a mesma massa, mesmo peso, que o conteúdo do prato direito. Ah, que legal! Então eu tenho como montar uma equação aí. Dá para resolver por lógica? Dá, claro. Veja só, a gente poderia tirar os pezinhos para manter a balança em equilíbrio, não é mesmo? Se eu fizesse de repente assim, ó, tirasse 500 gramas daqui, tirasse 500 gramas daqui, olha lá. Também poderia tirar 500 gramas, uma caixinha X daqui e outra daqui. E logo, logo eu já vou perceber quanto é que pesa essa caixinha aí. Mas eu gostaria que vocês tentassem
traduzir para uma linguagem matemática. Então vamos lá, como é que a gente pode resolver esse problema? Então todo o conteúdo do prato esquerdo pesa o mesmo que o conteúdo do prato direito. Vou voltar lá na balança. Então no prato esquerdo eu tenho 2 caixinhas X, então eu vou colocar 2x. Mas, olha aqui, tenho 500 gramas aqui, 100 gramas aqui. Então eu tenho um total de 600 gramas a mais aqui. Isso no prato esquerdo. Agora vamos para o prato direito. Eu tenho uma caixinha X, mais 250 e mais 500. Então eu posso colocar que eu tenho X mais 750 gramas, né? Lá 250 mais 500, 750. E eu posso igualar, colocar o sinal de igual entre essas duas informações. Foi isso que eu fiz aqui. Olha lá, 2x mais 600 é igual a x mais 750. Aí basta resolver, né? Tá vendo o x que está aqui, ó, à direita? Ele foi lá para o lado esquerdo, negativo, certo? E o 600 positivo foi lá para a direita, negativo também. Lembre-se sempre, quando a gente vai resolver uma equação, o objetivo é achar o valor de x. Então, todo mundo que tem x está desse lado, todo mundo que não tem x está desse lado aqui. Agora é só eu fazer a continha. Tenho 2x, devo 1x, fiquei com 1x só. 750 menos 600, 150. Então, concluímos que cada caixinha daquela pesa 150 gramas. Vamos conferir se está certa essa resposta? Vamos lá, estou aqui na balança, então eu descobri que essa caixinha aqui pesa 150 e que essa caixinha também pesa 150, certo? E essa também 150. Se tiver certo, tudo que está à esquerda vai ser exatamente igual a tudo que está à direita. Então vamos somar aqui, ó, desse lado 150 de uma caixinha, mais 150, mais 500, mais 100. Olha lá, mais 500, mais 100. Somou tudo, vai dar, ó, 0, 5 com 5, 10 vai 1, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 900 gramas nesse prato esquerdo aqui. Será que no direito também tem 900 gramas? Então, eu tenho no prato direito 500, mais 200 gramas, mais 150 da caixinha X. Somou, vamos lá, 0, 5 com 5, 10 vai 1, 5, 6, 7, 8 e 9. Também tem 900 gramas, então a resposta que nós encontramos está correta. Galerinha, por hoje é só. Foram só alguns exemplos para que vocês pudessem ver como a gente pode traduzir as situações para a linguagem matemática. Mas nada impede que você use a sua própria estratégia para resolver esses problemas. Afinal, não existe apenas uma maneira de resolver problemas, não é mesmo? Equações nos ajudam, mas você também pode ter outras estratégias aí. Estou curiosa para saber, então corre lá, resolve a atividade da semana, se tiver dúvida me fala, tá bom? Até a próxima, boa semana, bons estudos para vocês!